de neurolinguística e de metafísica extremamente poderoso. Acredite nisso, corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Se eu penso ou quero, eu acredito que eu nasci para liderar, ou se eu tenho alguma dúvida em relação à liderança, antes de responder para mim mesmo, se eu sou líder, se eu nasci líder, se líder nasce feito, se um nasceu para mandar, outro nasceu para ser comandado, que os líderes eles nascem prontos, ou que a gente pode desenvolver a liderança. A primeira liderança que a gente tem que exercer é sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. Então, corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Repete. Corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. O que eu quero dizer com isso? Que todo pensamento, eu tenho que acreditar, eu tenho que mostrar a minha fisiologia, eu preciso ajustar a minha fisiologia para que meu corpo acredite no que eu quero. Então, se eu tenho um plano, se eu tenho uma ação, eu preciso ter o plano com a minha mente, mas eu preciso entrar em ação com o meu corpo. Porque corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Isso explica muitas vezes porque a gente quer uma coisa com a cabeça e não faz com o corpo. Sabe assim? Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem alguma pessoa assim? Eu queria tanto, mas aí a pessoa não vai querer nada. Que queria não quer, né? Não queria nada. Quando a gente realmente entra em ação, quando a gente coloca o nosso corpo junto com a nossa mente, é quando a gente realmente consegue realizar grandes coisas. E o que vocês acreditam? Vocês vieram aqui hoje para saber se vocês são líderes? O que é a diferença que existe entre a casa e a liderança? Você nasceu para liderar ou para ser liderado? Você nasceu para mandar ou para ser mandado? O líder é aquele que manda? Líder é aquele que tem seguidores? Hitler tinha seguidores? Líder é a arte de influenciar pessoas. Sim ou não? Sim ou não? E vocês conhecem alguém, talvez algum Fernandinho Beidamar, que influencia as pessoas não para alguma coisa muito boa? Pode ser. Vocês conhecem gente assim? Então o que é liderança então? Você nasceu para mandar ou para ser mandado? Vocês já viram isso? O fulano nasceu para mandar. E você nasceu para segurar o piano, para carregar o piano. Quem já ouviu isso em algum lugar? Quem já conhece isso? E o que você acha de você mesmo? Anote aí, escreve, o processo de coaching. Tudo que fica na nossa mente é pensamento. Eu só torno concreto quando eu escrevo. Eu só torno concreto quando eu passo para o papel. Quem realmente acredita que nasceu para liderar? Escreva assim. Escreva aí. Eu acredito ou eu não acredito? Corpo e mente. Maravilha. Qual a relação entre casa e liderança? Sempre, 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 sempre. Todos os nossos desejos, eles têm um fundo muito grande de todos os nossos valores. Os valores é o que molda os nossos sonhos. Os valores é o que molda os nossos comportamentos. Então, qual é a representação de uma casa para vocês? Uma organização. Maravilha, Célia. Obrigada. Peguei mais o quê? O que uma casa representa para vocês? Família. Maravilha. Base. Maravilha. Que mais? Segurança. Que mais? Conforto. O próprio corpo. Que mais? Maravilha. Nossa, deixa eu falar. Lar. Que mais? Maravilha, Ivani. Corpo. Que mais? O que é uma casa? É um alicerce. Maravilha. Então, percebe? Uma única palavra, uma única estrutura. Nós falamos uma palavra só. E para diferentes pessoas, elas têm diferentes significados. E nós usamos o quê? Só uma palavra. Gente, o cérebro aprende assim. Por isso que é importante que todo aprendizado seja colocado em prática. Porque senão eu tenho uma coisa na mente e faço outra. O cérebro só entende a mensagem correta quando você concretiza, quando você vai para a ação. Ok até aqui? O que é casa para vocês? Mais? Pode ser liberdade? Pode ser o inverso. Maravilha.
Exato. Perfeito. E por que pode ser o inverso? Porque muitas vezes a gente pode se aprisionar por ter uma casa. Verdade ou não? Depende do quê? Depende dos nossos valores. Então, uma coisa só tem diferentes representações para diferentes imagens mentais. E por que as pessoas querem tanto uma casa? De cada 10 brasileiros, 9 sonham em ter a casa própria. De cada 10 brasileiros, 9 sonham em ter a casa própria. E por que eles sonham em ter a casa própria, se muitas vezes eles perdem a liberdade? Por uma necessidade involuntária, intrínseca do cérebro, de ter segurança. Qual outra necessidade que a casa tem? Tranquilidade,